do nosso paciente. Então, nessa nova apostila que a gente vai começar hoje, nós vamos ver algumas questões relacionadas a questões físicas, a questões de recreação, ou seja, divertir, alegrar o paciente, distrair e tudo mais, e também a questões relacionadas ao estímulo do intelectual, estímulo do intelecto, um aspecto intelectual do meu paciente. Então, físico, recreativo e, por que não, cognitivo, / intelectual. Mas isso não vai acontecer, lógico, né, só na aula de hoje. Hoje, nós estamos pautados, estamos voltados, principalmente para dois assuntos. Assunto 1, noções de psicomotricidade. Que nome feio é esse? O que será que esse negócio significa? Será que isso tem a ver com a minha atuação enquanto cuidadora, enquanto cuidador? Não sei, a gente vai ver na aula. E o segundo assunto, que é da parte B da aula, é o segundo capítulo que vamos abordar, está voltado para diferenciarmos atividade física e exercício físico. Porque muitas vezes a gente usa os termos achando que significa a mesma coisa. E hoje eu fiz exercício físico. O que você fez? Eu dei uma boa caminhada. Eu caminhei. Será que caminhar significa... Deixa eu achar a postura aqui. Será que caminhar significa fazer exercício físico? A gente vai descobrir hoje. A gente vai ficar chocado. Bom, essa é a apostila, tá? Atividades físicas e recreativas. Tá bom? Isso, Gláucia. É essa aí mesmo. Atividades físicas e recreativas. Hoje a gente vai conversar o capítulo 1 e o capítulo 2. Bom, nós encerramos a apostila Noções de Enfermagem na semana passada, e aí a gente falou sobre, terminou falando sobre transferência, que é você tirar o paciente de um ponto A e levá-lo para um ponto B. Falou também sobre acomodar o paciente na cama. Esses itens eu gravei na aula e já dá para vocês terem acesso. Hoje, o foco e eu acho que isso é importantíssimo, nós vamos entender que existem elementos importantes que você precisa considerar quando você vai propor uma atividade para o seu paciente. Então, a ideia dessa apostila é você trabalhar, propor atividades para o paciente, tanto atividades físicas, quanto atividades recreativas, quanto atividades intelectuais. Mas para você fazer isso, você tem que considerar, tem que observar alguns pontos. Justamente esses pontos que a gente vai inicialmente abordar na aula de hoje. Então, hoje a gente vai aprender um pouco sobre as atividades físicas e recreativas, sobre noções de psicomotricidade, sugestão de atividades para desenvolver a coordenação motora e a diferença entre atividade física e exercício físico. Professor, mas por que eu preciso saber a diferença entre atividade física, por exemplo, e exercício físico? Se você pegar a sua mochila, cadê a minha? Tá aqui. Você vai ver que o que está escrito aqui é atividade física. Não foi o acidente, né? Porque tem tudo a ver com a aula de hoje, tá? Então, você precisa saber o que é atividade física e o que é exercício, porque você vai propor atividade e não exercício. Tem uma lógica, eu vou explicar o porquê durante a aula, tá bom? Bom, vamos lá. Que nome estranho, né? Você fala, nossa, psicomotricidade, que nomão, o que esse negócio significa? A psicomotricidade é uma forma de você dizer que um paciente está dividido em aspectos. Calma que eu vou explicar. Eu, inclusive, já até desenhei aqui no slide, mas calma que eu vou explicar um a um. Qual que é a ideia da psicomotricidade? Eu vou ler aqui e aí eu vou te explicar com outras palavras, tá? Bom, psicomotricidade é a ciência que estuda o homem
através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interior. Interior, exterior, podendo ser definida como a capacidade que uma pessoa tem, a capacidade que um indivíduo tem de determinar e coordenar mentalmente os movimentos corporais. Nossa, que dificuldade, eu não entendi nada disso aí. Simples. É na psicomotricidade que você e eu entendemos que pessoas idosas têm necessidades diferentes de pessoas, de jovens. Crianças têm necessidades diferentes de adultos. Adolescentes têm necessidades diferentes de um recém-nascido. Enfim, então, a psicomotricidade significa o quê? Você olhar para cada indivíduo de acordo com a sua idade, ou seja, é uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso. Então, olhar para cada indivíduo de acordo com a sua idade e entender que, por conta dessa idade, esse indivíduo tem necessidades diferentes. Como assim, professor? Que necessidade você está falando? Vamos lá. Vamos para a palavra que você vai entender perfeitamente. Ó, noções de psicomotricidade. Não foi à toa que eu pintei aqui em cima, tá? Olhem aqui em cima, nessa parte onde está escrito psicomotricidade em vermelho. Psi significa uma coisa, co indica uma outra coisa que é bem diferente, motrice, uma outra coisa que é bem diferente, idade, uma outra coisa diferente também. Então, na palavra psicomotricidade, temos 4 elementos fundamentais que nos auxiliam a determinar essas necessidades que os nossos pacientes têm por terem idades diferentes. Então, o meu paciente, a minha paciente é uma criança. Meu paciente é uma criancinha de 3 anos. Ela tem necessidades psicológicas. O psi vem de psicológico, tá bom? Psicológicos. Aqui, psicológico. Tem necessidades cognitivas diferentes, necessidades relacionadas à sua movimentação, ao seu corpo, ao seu físico, diferentes e tem uma idade diferente. Louco, né? Então, ó, eu preciso considerar aspectos psicológicos, aspectos cognitivos, aspectos relacionados a questões físicas do meu paciente, a movimentação, a coordenação motora e também preciso considerar de acordo com a sua idade. Então, isso é psicomotricidade. É você estudar o indivíduo, é você olhar para uma pessoa, olhar para um indivíduo de acordo com a sua idade, mas entendendo que essa pessoa tem necessidades psicológicas diferentes. Vou traduzir? Vou traduzir. Vamos falar primeiro de psicológico. Por exemplo, qual que você acha que você vai conseguir, sei lá, pode até conseguir, mas geralmente não. Você vai conseguir alegrar um idoso, por exemplo, dando para ele um carrinho, um bonequinho do Capitão América, um bonequinho, um homenzinho, um brinquedinho do Capitão América. A não ser que esse idoso seja fã do Capitão América, fã da Marvel, o que acontece, lógico, dificilmente ele vai se sentir feliz com esse presente seu. Agora, se fosse uma criança, aí a criança gostaria bastante. Então, imagina, você chega... Ô, seu Astolfo, que é um idoso de 79 anos. Eu trouxe um presente para o senhor. O senhor fez aniversário, e aí eu trouxe o presente. Eu não poderia deixar passar em branco, então, presentear o senhor. Aí ele está todo empolgadão lá, necessidade psicológica, empolgação psicológica. É empolgado. Tá tenso, né? Caramba, o que será que esse cara trouxe para mim e tal? Aí, de repente, você dá o presente para ele, e aí quando ele vai desembalar, tem um traje do Thor. O chapeuzinho do Thor, a marreta do Thor, ele vai falar, cara, esse cara tá louco. Nada a ver, esse presente não tem nada a ver comigo. Eu não gosto de herói, eu acho que isso é uma bobeira. 2, eu não sou criança. 3, impossível colocar uma roupa dessa porque nem me serve. E eu nem colocaria também, que eu não sou um bobo. E aí vocês... Agora, se fosse uma criança, daria certo? Provavelmente.
Por quê? A necessidade psicológica de uma pessoa idosa é bem diferente do que de uma criança. Toda vez que você sei lá, você vai propor uma atividade para uma pessoa, você precisa necessariamente considerar, o último item aqui da casinha, ó, a idade dessa pessoa. Quantos anos tem? Se é um adolescente ou um adolescente. Por exemplo, o que adianta você dar um iPhone, a não ser que seja uma pessoa atualizada? Você vai dar um iPhone, um idoso que sempre cresceu na roça e mora na roça até hoje. Você dá um iPhone X ou um celular que nem tem internet, é só para fazer ligação, é a mesma coisa. Para um adolescente, não. Para um adolescente, não, porque ele vai gostar bastante do iPhone, que vai poder fazer, enfim, os jogos e aplicativos e tudo mais. Então, qual é a idade do seu paciente? Essas fases da vida impactam diretamente em como o seu paciente vai, nas expectativas e necessidades que ele tem. Você tem que considerar isso. Então, é uma criança, é um adolescente, é um jovem, um adulto ou um idoso? Tem que considerar. Outro passo, outra questão importante, eu já falei, né? É a questão psicológica. Depois da psicológica, a gente tem uma outra função, ou outro aspecto que necessariamente tem que ser observado, que é cognição. De cognição. Eu falo bastante, né? Mas é que isso tem tudo a ver com a gente pararem para ver. E agora aqui tem a ver com o tema também, além do que eu gostar de falar sobre. Nesse caso, o que você tem que entender? Que uma pessoa, que um adulto tem capacidade cognitiva diferente de uma criança. Professor, você falou grego, não entendi nada. Espera que você vai entender. Por exemplo, uma criança de 4 anos de idade vai entender o que é teorema de Pitágoras? Não vai. Não vai entender. Por mais que você explique para ela, não vai entender. A não ser que seja um gênio, né? Hoje, ainda semana passada, eu estava vendo algumas crianças que são muito inteligentes, assim, aí sim, lógico, vai entender. Mas, dificilmente. Por quê? Porque o idoso, uma pessoa adulta, tem um raciocínio melhor, consegue fazer conta mais rápido, ele consegue ter um raciocínio lógico bem mais desenvolvido do que de uma criança. A linguagem de um adulto é bem mais fluente, uma pessoa consegue falar melhor do que uma criança. Uma criança que está começando a falar agora, minha sobrinha tem 2 anos e 6 meses quase, algo assim. Ela ainda está começando a falar. Eu falo bem menor que ela, porque eu sou um adulto, um jovem adulto. Então, a capacidade cognitiva varia também de acordo com a idade. Isso vai mudando conforme o tempo passa. Você sabe, vocês já viram isso? Acho que no início do curso. Lembra? A infância é dividida em fases. Quando a gente fala de desenvolvimento. Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Fase 1, do 0 a 2 anos. Fase 2, do 2 aos 7. Fase 3, do 8 aos 12. Fase 4, dos 12 em diante. Em cada uma dessas fases, você tem alterações, mudanças na forma de pensar da criança. Ela começa a olhar para o mundo de uma forma diferente, de acordo com que ela vai avançando. Isso tem tudo a ver, isso explica o desenvolvimento. Por isso que você nasce sem saber falar, sem saber andar, quando você chega com 15 anos, você já anda, você já fala, você já corre, faz até coisa errada, né? Desenvolve, tá bom? Então, pacientes, não, né? Só a Glaucia aqui não. Eu sei, eu sei. Então, assim, qual que é a ideia? A ideia é o quê, gente? O meu paciente, por ter uma idade diferente, ele tem uma capacidade cognitiva diferente. Quanto à orientação no tempo, ele sabe que dia é hoje. Se eu perguntar para um jovem, que dia que é hoje? Ele pode não saber o dia exato, mas ele sabe o mês. Eu não sei o dia, eu acho que é 25 ou 26, sei lá, mas é março de 2021. Orientação no tempo. Ele sabe que ano que é, que mês que é. Uma criança não vai saber, tá? Então, isso tem tudo a ver com a cognição. Memória, tem a memória boa. A memória, teoricamente, é melhor de uma criança. Que além de lembrar, ele consegue falar também. E, para fechar, o quarto aspecto de psicomotricidade
é o movimento. É se movimentar. Esse motriz aqui vem de coordenação motora. Então, é a movimentação do seu corpo. É diferente, né? A gente nasce sem saber andar. Por enquanto, né? Acho que vai demorar muito, não, do jeito que está indo aí. As crianças daqui a pouco já nascem correndo. Mas por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não. Você nasce, não anda, sequer mexe, tem nem o controle do pescoço. Com o tempo, você começa a ter controle da cabeça, e aí você vai começando a querer sentar, de repente começa a sentar sozinho, aí vai começando a querer andar, aí começa a engatinhar, vai ficando em pé, mas não dá nenhum passinho, fica em pé, apoiada em algum lugar, e enfim, aí até que você começa a andar, correr, pular, saltar, rolar, esfregar. Motricidade, coordenação motora, tem tudo a ver também com isso. Então, gente, a psicomotricidade é isso. É entender que o meu paciente tem uma idade diferente, tem uma necessidade psicológica diferente, tem uma capacidade cognitiva diferente e tem ou apresenta movimentos ou uma coordenação motora diferente, normalmente de acordo com a sua idade, normalmente. Então, isso é a psicomotricidade, mas a gente vai aplicar para ficar mais fácil de entender, tá? Essa é a abordagem voltada para a psicomotricidade. Bom, essa psicomotricidade contribui para o desenvolvimento do indivíduo no seu processo de aprendizagem. Faz sentido, né? Ora, se eu considero a idade do meu paciente, a questão cognitiva, a questão psicológica e a questão motora, com certeza eu vou conseguir considerar e muito a sua aprendizagem. Bom, então, essa psicomotricidade engloba a motricidade, que são esses movimentos, é se deslocar, andar, se locomover. Envolve a cognição, que tem um pezinho com a aprendizagem, que é a inteligência, né? Envolve a afetividade, então tem a ver com o afeto, aqui presente uma questão emocional, uma questão psicológica envolvida, e também tem a ver com um desenvolvimento neurológico, uma capacidade neurológica de não só visualizar uma situação, mas também de interpretá-la. Então, eu sei, por exemplo, que quando a mamãe, uma criança, né, eu criança, sei que quando a mamãe pega um chinelo, ela está me ameaçando e que é para eu deixar de fazer alguma coisa. Desenvolvimento neurológico. Eu olho para a situação e consigo interpretá-la. Parece que vai dar ruim. O tempo fechou, a casa caiu, corre. Então, esse desenvolvimento neurológico acontece com toda certeza e tem tudo a ver com a psicomotricidade. Bom? Tem a ver com esses pontos que a gente vai conversar hoje. Bom, a psicomotricidade, ela está dividida em elementos, em pontos, em aspectos, em características. E esses elementos são chamados de elementos psicomotores, porque são da psicomotricidade, né? Bom, são eles o esquema corporal, a imagem corporal, o tônus, a coordenação global, a motricidade, a organização no espaço e no tempo, o ritmo, a lateralidade e o equilíbrio. Vou falar sobre cada um deles agora. Bom, quando a gente fala de esquema corporal, o que a gente quer dizer, a imagem que deve ser passada é de que o indivíduo tem consciência do seu próprio corpo como meio de comunicação consigo mesmo, com outros e com o meio onde ele vive. Profundo, né? A psicomotricidade trabalha com esses elementos e o primeiro elemento é o esquema corporal. Eu sei que o meu corpo é um meio de comunicação. Então, ou seja, quando eu faço, um exemplo, tá? Quando eu faço carinho na minha esposa, sei lá, passa a mão no cabelo dela, sei lá. O que isso significa?
uma comunicação. Sei lá, eu amo você, eu quero você, ou a gente está junto. Quando eu ando de mãos dadas com ela, ou coisa tipo. Ou quando ela me dá um beliscão brincando comigo, sei lá, um exemplo, um tapa, coisa do tipo. É um tipo de comunicação. Quando o tempo, conforme você vai evoluindo, você vai se desenvolvendo, quando a criança não entende isso, mas o tempo vai passando e ela começa a entender que onde ela está inserida, nesse contexto, nesse ambiente, que é na família, no bairro, na cidade tal, nesse grupo que ela vive, há a necessidade dela se comunicar, porque ela está num ambiente onde tem outras pessoas. E essa comunicação se dá também por meio do corpo dela. Então, se ela está numa academia, não vai poder ficar sentadinha parada, porque na academia não é lugar de gente parada. A não ser que você esteja descansando para poder começar uma outra série, né? Lógico. Bom? Então, o seu corpo se comunica com você, com outros e até mesmo com o meio onde você vive. Isso é fundamental. Porque você sabe que o seu corpo vai se comunicar com o meio no sentido de na sua casa, ali na sua comunidade, no seu bairro, no seu quarto, né, no seu banheiro, enfim. Então, você consegue se comunicar por meio do seu corpo. Esse é o esquema corporal, que é um elemento da psicomotricidade. Outro elemento, a imagem. O nome já fala, né? Que é uma imagem. A imagem corporal é como vemos e percebemos o nosso corpo. Como você vê o seu corpo? Ah, eu vejo com os olhos. Jura? Não sabia, né? Mas essa não é a pergunta que eu quero fazer. Não é nesse sentido. A ideia aqui é como você se vê mesmo. Ah, eu acho que eu tô gordinho. Ah, eu acho que eu tô tudo em cima. Olha, professor, nossa, o meu cabelo tá ressecado. Sei lá, eu tô com... Olha que olhos... Que olheira que eu tô. Meu filho tá dando um trabalho, eu tô sem dormir, rapaz. Sei lá, tô muito cansada. Não, tá tudo bem, tá tudo em cima. Como você enxerga, né? Como é que você vê o seu corpo, como é que você o percebe. É isso que quer dizer a imagem corporal. Desculpa. E aqui, no caso, tem até um exemplo, desculpa, de uma criança que, por volta dos 6 ou 8 meses de vida, começa a se reconhecer frente ao espelho. Então, às vezes, é como ela começa a ver que é ela que está lá. Eu lembro da minha sobrinha, quando a gente morava junto, colocava ela em frente ao espelho, quando ela era bem novinha, e ela ficava olhando. E aí parecia que ela olhava e via uma outra pessoa lá. Ela não se identificava. Ela tinha menos que 6 meses, né? Conforme o tempo foi passando, ela foi identificando que, na verdade, que estava lá na parede, que estava lá no espelho, era ela. E aí, ela começava a se movimentar olhando, tipo assim, comprovando que era ela mesma. Ou seja, ela se via e percebia o corpo dela e queria ver o que era mexer para cá, mexer para lá, com a mão na cabeça, com a mão no tio, enfim. Então, a imagem corporal é justamente isso. É esse elemento psicomotor que vai dizer para... Deixa eu ver aqui alguém. Para Maria de Fátima, vai dizer para Maria, olha, você é assim, eu me vejo assim, eu me interpreto assim e me percebo assim. O meu corpo é esse, professor. Então, isso é fundamental. Porque quando você olha no espelho, você se reconhece. Então, festa junina, você vai pintar seu rosto lá tudo de... fazer bigode, sei lá, vai pôr chapéu e tal. Você vai reconhecer que você está fantasiada. Quando você está chorosa, alguém magoou você profundamente. Ou você teve alguma notícia muito ruim. Quando você olha para o espelho, nitidamente você está abatida. E o reflexo do espelho passa isso para você, você consegue interpretar exatamente dessa forma. Então é isso. Então, a imagem corporal é esse elemento psicomotor que tem essa relação, essa ideia de você se reconhecer toda vez que você olha para o espelho. E não adianta, eu posso colocar pegar uma imagem eu nem acho ele bonito, tá? Mas, sei lá, vou pegar o Brad Pitt, colocar assim a imagem do Brad Pitt lá no espelho, escrever assim, professor Lucas.
Eu vou olhar e não vou me reconhecer lá, porque eu não sou o cara. Não adianta, eu não me reconheço. Eu até posso ver que está escrito lá, mas eu não vou perceber porque eu não sou ele, né? Ainda bem, né? Bom, tônus é um outro elemento Por psicomotor. exemplo, Lucas. Lucas, a Maria. Oi, Maria. Oi. Boa tarde, tudo Bom. bem? Como é que você está? Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. E aí, bom? Não. Por exemplo, será que a mulher do Belo olha no espelho e acha ela bonita? Você sabe que eu estava falando com ela sobre ela com a minha esposa ainda hoje na caminhada. Depois tem que contar para vocês. Eu vou deixar para contar no próximo Ela tá capítulo. mais. Ô, professor, Ah, desculpa, mas ela tá mais macho que o Belo? eu vou te contar, viu, que tá feio. Ela chama Graciane Barbosa, né? É isso, não é? Isso, Ela é. realmente é, eu vou te contar. Eu acho assim, ó, Exagerou. a gente estava falando sobre isso. A gente estava falando, nossa, fala que ela tá muito forte, inclusive mais forte que ele. Eu acho que ela é muito mais forte que ele, eu acho. Então, assim, realmente, Maria, tem a ver com isso. Olha, como eu me percebo, obviamente ela deve, eu acho que ela não é doente. Tem algumas doenças que interferem na sua capacidade de ver. Então, tem doença que você está magrinha, se olha no espelho, você se vê gordinha. Isso é uma doença. Tem uma outra doença que você se vê magro no espelho ou magra, você fica, se tá um monstro de tão forte, mas você fala, nossa, eu tô muito magro, tem que continuar fazendo academia. Você começa a virar um monstro, tá muito forte, mas você olha para o espelho e se acha magro. Ou frango, né, como as pessoas falam. Agora, essa dúvida da Maria eu achei interessante, essa colocação dela. Eu acho que ela se vê, viu, Maria? Eu acho que ela consegue ver que ela tá bem forte, mas eu acho que ela deve gostar. Então, tipo assim, eu acho importante, eu trabalho com o meu corpo, não sei também. Misericórdia. Mas agora, se o Belo gosta ou não, aí eu já não sei, porque eu já vi cada coisa deles, ela vive falando, dando umas revelação polêmica aí. Mas eu não sei. Mas é uma questão importante, Maria. Um outro, vou te contar, um outro elemento importante. Deixa eu ver aqui, acho que alguém comentou. Peraí. Ô, Giselda, fica tranquila. A Giselda falou que chegou atrasada. Relaxa, tá tudo certo. Giselda, eu me olho no espelho e me vejo gorda mesmo, como eu sou. É nóis. É nóis. Eu também, tô nesse grupo aí. Mas, ó, eu passei a caminhar, viu? Espero que até no fim do ano isso mude. Eu e minha esposa, firme. Depois eu vou contar para vocês na parte 2 da aula, sobre atividade física. A gente começou a caminhar todo dia junto, tá funcionando. Mas eu vou contar na próxima aula, no próximo capítulo. Então, opa, peraí, deixa eu só... Peraí, deixa eu mutar aqui. Ver se alguém fala. Acho que não. Aí. Bom, tônus. Tônus é um outro elemento psicomotor que a gente tem que conversar. O que é tônus, professor? Que nome estranho, né? É ou está relacionado, gente, à tensão fisiológica dos músculos. É o tônus que garante o equilíbrio, a coordenação e a postura do corpo. Tá bom? Então, tônus muscular. Muitos utilizam essa expressão. É ele quem dá o equilíbrio do seu corpo. Por que você não fica caindo toda hora? Por que você não fica desmaiando? Por que você não está desequilibrada? Isso tem muito a ver com o seu tônus muscular, com o seu tônus. O tônus dá o equilíbrio, a coordenação. O que é coordenação? É tudo trabalhar do jeito certo para que você consiga executar uma determinada função. Então, eu sei, por exemplo, que para eu caminhar, eu preciso fazer o movimento certo das pernas. Então, vai uma perna, depois vai a outra. Uma para trás, um para frente. Um braço para trás, o outro para frente. Coordenação motora. Tá? Tem uma lógica. E esse tônus aqui tem um impacto... Opa, tem alguém com o áudio ligado aqui. Deixa eu mutar aqui, peraí. Aí, mutei. Então, essa coordenação motora também tem um impacto direto no meu tônus e na minha postura. Então, se eu estou parado, se eu estou em movimento, o tônus tem impacto aí. Ele está no lance, está no barco, está no jogo. Que mais? Tem também a coordenação global. Essa aqui é interessante. Acho que essa é a próxima. Eu acho interessante para caramba. É mais um elemento, né? Coordenação global, ou a gente também pode chamar de
motricidade ampla, que é a ação simultânea de diferentes grupos musculares, preste atenção nessa expressão, para fazer movimentos voluntários, amplos e complexos. Ou seja, eu reúno diferentes grupos, diferentes partes do meu corpo, para conseguir intencionalmente fazer um movimento. Por isso, movimentos voluntários. Eu quero fazer. Professor, tá bem? Caramba, ficou difícil agora eu entender. Eu já deixei os exemplos aqui para você conseguir visualizar. Por exemplo, quando você vai andar de bicicleta, os seus membros superiores, lembra? Braço, antebraço, mão. Membros superiores, braço, antebraço, mão. E inferiores, coxa, perna, pés. Membros inferiores e membros superiores vão se alternando para que haja a realização do movimento. Então, você tem que andar de bicicleta, desculpa a expressão, né, mas a roda tem que girar, né, tem que movimentar. Você precisa entender que um pé tem que estar em cima, o outro tem que estar embaixo. Um tem que estar em cima, o outro tem embaixo. Se você vira para cá, você vira para a direita. Se você vira para o outro lado, você vira para a esquerda. Movimentos ou grupos musculares diferentes, intencionalmente fazendo movimentos que você quer fazer. Por exemplo, andar de bicicleta. Bom, isso é bem complexo porque envolve partes diferentes do seu corpo e todas precisam trabalhar em conjunto, que é a coisa mais louca, né? Imagina, você tem mão trabalhando em conjunto com o pé, antebraço em conjunto com a perna, né? Braço com a coxa, enfim. Sem contar, você ainda está pensando e verificando, analisando todo o contexto. Tá? Então, essa é a coordenação global, ou motricidade ampla. Várias partes do seu corpo voluntariamente realizando movimentos, que normalmente são amplos e são complexos. Professor, o que você chama de complexo? O que é mais simples? Pegar uma caneta ou andar de bicicleta? Pegar uma caneta. Por isso que andar de bicicleta é algo complexo, porque você precisa de várias partes do seu corpo em conjunto para conseguir executar essa tarefa. Essa é a motricidade ampla. Tem a motricidade fina, que é o oposto, digamos assim. Que é você realizar movimentos de forma coordenada também, assim como na motricidade ampla, só que aqui você não vai usar vários grupos musculares. Você não vai utilizar várias partes do seu corpo. Não, não. Você vai usar pequenos grupos musculares das extremidades. O que são extremidades ou periferias? Dedos, mãos, pés. Então, por exemplo, quando você vai desenhar, escrever, recortar, pegar o garfo, pegar o controle do carro, colocar o tênis, né? No caso, amarrar o sapato, amarrar o cadarço, né? Cadarço. Atividades mais simples. Você só precisa do quê, gente? Das pontas dos dedos. Porque são elas que vão realizar o movimento que você quer. Pegar um garfo, olha, só precisa de 2 dedos. Às vezes é só um, né? Dependendo de como tiver na mão. Então, você tem a motricidade fina, que é mais simples e, obviamente, menos complexa. Você utiliza uma quantidade menor de grupos musculares. Só as extremidades, só os dedos, pés ou mãos, só isso. Que é o oposto da motricidade ampla, que não, você vai precisar de membros superiores, membros inferiores, vários grupos em conjunto para realizar algo. Interessante, né? Significa que você pode trabalhar a motricidade ampla no seu paciente, por exemplo, fazendo ele andar de bicicleta. Nadando, lógico, né, gente? Só um exemplo bem raro, você não vai colocar o seu paciente na água, não é tão simples assim, só estou dando um exemplo. Tá? Então, quando você nada, você também tem que trabalhar partes diferentes do seu corpo. Então, uma mão vai na frente, a outra vai atrás. Você puxa, uma vai na frente, a outra vai atrás. Os pés precisam estar se movimentando também de forma alternativa. Dependendo do tipo de nado, você tem que estar de costas, de frente, borboleta, enfim. E aí você precisa... Nado sincronizado, ginástica aquática. Movimentos complexos. Eu não consigo realizar só com a pontinha dos dedos. Não, não. Vários grupos musculares precisam se unir para que eu consiga fazer. A motricidade fina é o oposto disso. E aí a gente também tem a organização
no espaço e no tempo. Em outras palavras, organização espacial e organização temporal. Lógico, a temporal tem a ver com tempo e a espacial tem a ver com espaço. Calma que a gente vai falar um pouco, dar mais detalhes sobre esses pontos. Antes, deixa eu só ver o que colocaram aqui no chat, e eu já volto aqui, tá? Porque faltam 2 minutos para expirar o primeiro link. Então, se cair aqui é porque expirou, já foram 40 minutos, eu vou abrir mais um link e vou colocar lá no grupo, tá? Deixa eu ver o chat aqui, para a gente continuar. Deixa eu ver, peraí, rapidinho. Eu me olho no espelho, preciso caminhar, eu adoro. Ô, Giselda, é bom, viu? Super recomendo, na moral. Andréia, eu já pesei quase 100 quilos. Mas aí a Giselda falou, ó, mas eu não estou indo não, pretendo ainda, é isso aí. Caramba, que legal. Eliminou 30 quilos, Andréia? Oh, então há esperança para mim. Aí sim, Giselda, firme e forte. Eu vou chegar lá, vou falar sobre isso na próxima parte da aula, mas se a gente esperar, falando por mim, tá? Se esperar que o meu corpo vai me convidar para poder fazer atividade, esquece. Meu corpo é preguiçoso, não quer nada disso. Então, a Andréia eliminou 30 quilos. A Luciene, tamo junto, Giselda. Essa pandemia ganhei de presente 5 quilos. Agora, correndo atrás do preju. Ei, meninas. Começa a correr, professor. Fran, você judia de mim aí. Ô, louco. Mas você sabe, a gente estava falando sobre isso hoje também. Eu gosto de correr. Eu curto. Assim, na verdade, de verdade mesmo. Porque eu corria no tiro de guerra, né? Então, eu gosto. É uma coisa que... Mas agora, se eu correr, eu vou arrebentar tudo do meu joelho, porque eu estou bem acima do peso. Mas eu vou, com certeza, voltar a correr. E eu quero andar de bicicleta também. Acho que é legal. É um movimento importante que a gente pode fazer. Obrigado. Cansa demais, prefiro andar. Ei, galera. Ó, Ana Paula, eu eliminei 12